O caso Amanda Albach. Justiça de Imbituba condena assassinos da jovem a penas que somadas passam de 60 anos de cadeia. Operação Lesa Pátria. Ações cumprem mandados em Santa Catarina contra acusados de incitar atos golpistas de 8 de janeiro. Homenagem na Assembleia Legislativa. Ex-presidente Michel Temer recebe título de cidadão catarinense na Alesc. Inauguração no Hospital Infantil da capital. Governador Jorginho Melo inaugura nova ala psiquiátrica da unidade hospitalar. Uma polêmica no estado. Nossos repórteres mostram como população e especialistas avaliam o projeto que prevê mudança na letra e na música do hino catarinense. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com o caso Amanda Albach, que você tem acompanhado aqui no jornal. Os 3 acusados de matar a jovem paranaense de 21 anos foram condenados pela Justiça do Sul do Estado. As penas somadas chegam a 60 anos de cadeia. Dayana Maiara Pascoal foi condenada a 23 anos de reclusão. Douglas Stracione da Silva recebeu uma pena de 20 anos e 10 meses de reclusão. O irmão dele, Vitor Stracione da Silva, foi condenado a 20 anos e 4 meses. As penas devem ser cumpridas em regime inicial fechado. Os condenados não vão poder recorrer da sentença em liberdade. Este foi o resultado do julgamento que começou ontem às 9 horas da manhã na comarca de Imbituba e só terminou na madrugada desta quinta-feira. Os réus foram condenados por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima, cárcere privado, tortura e ocultação de cadáver. O crime ocorreu no dia 16 de novembro. Amanda veio a Santa Catarina para comemorar o aniversário de Daiane, que era amiga dela. As 2 jovens e os 2 irmãos vieram a uma festa em um beach club de Jurerê Internacional. Quando retornara para Laguna, o trio manteve Amanda em cárcere privado por desconfiar que ela teria envolvimento com uma facção criminosa rival. A jovem foi levada para a praia de Itapirubá Norte, em Imbituba, e obrigada a cavar a própria cova. Logo depois, foi executada com um tiro na cabeça. As defesas dos envolvidos informaram que vão recorrer da decisão. A Receita e a Polícia Federal do Paraná fizeram hoje uma operação contra uma organização criminosa responsável pelo desvio de milhões de reais em dinheiro público para a saúde e sonegação de impostos federais. A ação cumpriu mandados também em Biguaçu, aqui na Grande Florianópolis. As investigações começaram após auditores fiscais da Receita Federal constatarem durante o levantamento indícios de crime contra a ordem tributária praticado por pessoas ligadas a associações sem fins lucrativos que eram encarregadas da gestão de unidades de saúde em municípios aqui do Paraná e Santa Catarina. Esta organização criminosa criou uma rede de empresas de fachada que eram contratadas pela entidade de assistência social e recebiam recursos, mas não prestavam serviços. Depois, os recursos eram destinados aos líderes da organização através de pagamentos em suas contas e através da compra de imóveis. Foram expedidos pela Justiça Federal aqui de Curitiba pelo menos 4 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos responsáveis pelo grupo criminoso, localizados nas cidades de Curitiba e Prudentópolis, aqui no Paraná, e no município catarinense de Biguaçu. Também foi decretado o sequestro de bens e bloqueio de recursos financeiros dos suspeitos e das empresas participantes do esquema fraudulento. As investigações apontaram ainda, conforme o trabalho dos auditores, que foram identificadas transferências de valores milionários, todos provenientes de recursos públicos, para as empresas de fachada que eram registradas em nome de pessoas usadas como laranjas para dissimular o crime de lavagem de dinheiro. Porém, as entidades eram controladas pelos administradores do esquema criminoso. De acordo com a investigação, foi comprovada a prática de diversos crimes e os investigados devem responder por sonegação fiscal, peculato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Outras 2 operações deflagradas hoje pela Polícia Federal cumpriram mandados em Santa Catarina. Teve ação contra suspeitos de participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro e ação de fiscalização de empresas de segurança privada. Confira. 3 pessoas foram presas em Santa Catarina na 14ª fase da Operação Lesa Pátria. A ação busca identificar pessoas que incitaram, participaram e fomentaram os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Entre os presos está o pastor Dirley Paz, de Blumenau. Ele é responsável pela Igreja Assembleia de Deus Missões e exercia cargo comissionado na Câmara de Vereadores da cidade, no gabinete do presidente da Câmara, Almir Vieira, do Progressistas. Ao todo foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal e nos estados da Bahia, Goiás, Paraíba, Paraná e Santa Catarina. Mais de 500 policiais federais participaram da Operação Segurança Legal 7, deflagrada em todo o país para investigar empresas de segurança privada que operam sem autorização da Polícia Federal. Em Santa Catarina, 15 empresas são alvos da fiscalização nas cidades de São José, Laguna, Joinville, Itapema, Gaspar, Criciúma, Orleans, Lages, São Lourenço do Oeste, Ceará e São Miguel do Oeste. Em todo o país, 449 empresas são investigadas, entre casas noturnas, comércios e condomínios. No Brasil, apenas empresas autorizadas pela Polícia Federal podem prestar esse tipo de serviço e contratar vigilantes. Hoje também teve operação da Polícia Civil Catarinense em Goiás e no Distrito Federal. A Operação Gerente Fantasma cumpriu 8 mandados de busca e apreensão, 6 no DF e 2 em Goiás. A investigação aponta que o funcionário de uma cooperativa de crédito se aproveitou do acesso aos cadastros dos clientes para autorizar diversas transferências de contas de pessoas jurídicas aqui de Santa Catarina para terceiros desconhecidos das vítimas. O prejuízo passa dos R$2 milhões. Os responsáveis vão responder por furto mediante fraude e associação criminosa. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 700 garrafas de vinho importadas de forma irregular da Argentina, o que caracteriza o crime de descaminho. Foi na BR-470 em Ponte Alta. O veículo com a mercadoria foi abordado pelos policiais na BR-470. O motorista não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir, mas o carro foi parado pelos agentes. No total, foram apreendidas 720 garrafas de vinho argentino, sem o devido desembaraço aduaneiro, com pagamento de impostos, o que configura o crime de descaminho. As garrafas ocupavam todo o interior do carro, desde o assoalho até o teto. O veículo estava, inclusive, sem os bancos traseiros. O motorista disse que receberia um pagamento para levar a mercadoria até restaurantes no sul do estado. Estamos de volta com o Band Cidade. O ex-presidente da República, Michel Temer, recebeu hoje na Assembleia Legislativa o título de cidadão catarinense. O repórter Ronaldo Penido esteve no parlamento hoje e acompanhou. A homenagem ocorreu em solenidade realizada no plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A sessão foi realizada com a presença de autoridades e convidados. O título de cidadão catarinense é uma espécie de reconhecimento concedido a autoridades pelos serviços prestados ao Estado. No caso do ex-presidente, a honraria se deve à atuação de Temer na liberação de recursos para Santa Catarina. O ex-presidente, que deixou a vida pública, prometeu atuar como interlocutor para trazer recursos para Santa Catarina. Temer destacou que o MDB, sigla a qual pertence, vai buscar o diálogo nas eleições municipais do próximo ano. O ex-presidente também espera um cenário menos polarizado na política brasileira. Você veja que nós temos aqui um grande presidente que já representa substancialmente o partido em Santa Catarina. Evidentemente, a direção partidária vai conversar ao longo do tempo, agora em função das eleições municipais, para apresentar, digamos assim, aumentar a representação numérica da presença do MDB aqui em Santa Catarina. A homenagem ao ex-presidente foi uma proposta da bancada do MDB, que justificou as ações do governo Temer. Foi o período que enfrentamos grandes reformas, como a reforma trabalhista, toda a estruturação da reforma da Previdência, a reforma do ensino médio, a elaboração do teto de gastos. E o Brasil saiu de uma inflação de 2 dígitos, quase 15% para 6%, saiu de um PIB negativo e retomou seu crescimento. Então, essa é uma homenagem a quem não está no poder, não é uma homenagem para buscar, no momento em que a pessoa exerce um mandato, reconhecer, mas pelo trabalho prestado
a história brasileira e especialmente a Santa Catarina. Saúde no Band Cidade. O Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui na capital do estado, tem uma nova ala psiquiátrica. A estrutura foi inaugurada hoje pelo governador do estado, Jorginho Melo. Depois de 9 anos de espera, o Hospital Infantil Joana de Guzmão, referência no atendimento no estado, agora também conta com uma ala psiquiátrica, inaugurada hoje pelo governo do estado. Quem ganha são as nossas crianças que aqui vão internar. Ele vai atender de forma individualizada, cada uma das crianças podendo permanecer com os seus acompanhantes. São 9 quartos como este aqui, com banheiros individuais. Todo esse espaço foi pensado para criar um ambiente mais acolhedor para as crianças que estiverem internadas na ala psiquiátrica. Com mais de 500 metros quadrados, a obra teve investimento na ordem de mais de 2 milhões de reais. A nova ala deve atender a demanda de pacientes da Grande Florianópolis para tratamento psiquiátrico infantil. Então, a saúde é prioridade no nosso governo. Um governo que quer aliviar a dor das pessoas, quer melhorar essa questão da psiquiatria. É algo que a deputada tem tratado muito de perto, para a gente acolher essas pessoas, melhorar o atendimento, até porque a nível nacional há uma política sobre isso. Agosto Lilás é um mês de combate à violência contra a mulher. Em Joinville, norte do estado, profissionais que atuam na rede de atendimento receberam formação. As políticas de proteção à mulher e o combate à violência foram os temas debatidos durante a capacitação oferecida aos profissionais das Secretarias da Saúde, Educação e Assistência Social de Joinville. O encontro serve para integrar e compartilhar os serviços socioassistenciais oferecidos por área, incluindo os CRAS, CREAS e a Casa-Abrigo Viva Rosa. Os Centros de Referência em Assistência Social, CRAS de Joinville, estão preparados para atender aos casos de violência. Já os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, os CREAS, recebem os casos de média complexidade. Em situações onde existe o risco de morte, considerados de alta complexidade, a mulher e os filhos podem ser encaminhados para a Casa Viva Rosa. Além de capacitar os profissionais, a ideia do encontro também é disseminar a importância da denúncia, que pode ser feita pela Central de Atendimento à Mulher no telefone 180 ou pelo 190, com a Polícia Militar. O atendimento é 24 horas por dia, todos os dias da semana, para familiares, vizinhos ou amigos de vítimas que desejam pedir ajuda sem se identificar. O Disque 100, Disque Direitos Humanos, aceita denúncias anônimas. Tem mudança no tempo para Santa Catarina nesta sexta-feira. É o avanço de uma frente fria pelo estado. O aviso meteorológico da Epagre-Ciran dá conta da possibilidade até de temporais isolados com chuva, ventos fortes e queda de granizo. O dia vai ter sol e aumento de nuvens em todas as regiões do estado nesta sexta-feira, com pancadas de chuva e trovoadas mais a partir da tarde. Esse risco de temporais e queda de granizo vale para todas as regiões, mas especialmente para a região entre o extremo oeste e o litoral sul de Santa Catarina, a Grande Florianópolis e o Vale do Itajaí. As temperaturas vão estar elevadas no estado e entram em declínio no fim do dia. Vamos conferir as mínimas e máximas. Na capital, mínima de 18 e máxima de 24 graus. Em Joinville, variação entre 17 e 31. Em Blumenau, mínima de 16 e máxima de 31 graus. A tela vai virar para a gente mostrar aqui Criciúma, mínima de 17 e máxima de 35 graus. Em Lages, variação entre 11 e 24 e em Chapecó, mínima de 13 e máxima de 28 graus. A seguir no Band Cidade, as informações do esporte. Veja também, vistoria do governo aponta que não há risco de colapso nas pontes da capital do estado. Os detalhes depois do intervalo. Eu volto já já. Estamos de volta. O governo do estado descartou o risco de colapso nas pontes que ligam ilha e continente aqui na capital. A constatação veio após uma vistoria feita hoje. Gabriela Mariotto. Rodrigo, ontem o secretário de Infraestrutura de Santa Catarina, Jerry Comper, vistoriou as pontes que ligam ilha ao continente, acompanhado por um engenheiro especialista. Esse engenheiro foi contratado pelo governo do estado para fazer um diagnóstico completo dos 18 blocos de sustentação das pontes Pedro Ivo e Colombo Salles. E o veredito apresentado por esse especialista é que não há risco da ponte colapsar e nem necessidade de interdição. O problema é estético, então tem essa aparência de
de corrosão e passa toda essa sensação de insegurança. O secretário comentou sobre a visita e também sobre o laudo. Vamos ouvir. As pessoas estavam muito preocupadas que a ponte ia colapsar, que nós não íamos ter mais acesso. E isso ficou muito claro que não vai acontecer. Por isso o trabalho nosso continua para a gente poder dar mais segurança e qualidade de vida ao cidadão catarinense. Essa vistoria acontece cerca de um mês depois do Ministério Público de Santa Catarina propor um acordo ao governo do estado com um prazo para a realização de toda a reforma da estrutura das pontes. A ação do MP tem como base o relatório de uma empreiteira que foi divulgado em dezembro do ano passado e aponta um grau de corrosão avançado já nas pontes que ligam a ilha ao continente. Com esse laudo agora divulgado pelo governo do estado, a gente deve ter um novo desenrolar para toda essa história. A gente segue, é claro, aqui acompanhando. Gabriela Mariotto para o Band Cidade. No Avaí, o técnico Eduardo Barroca pode ter novidades para o duelo diante do Tombense. Sábado é dia de Avaí em campo e dessa vez o adversário é o Tombense. O torcedor sabe o que isso significa. Briga direta para escapar do rebaixamento. Apenas 2 pontos separam Avaí e Tombense. No histórico, as equipes têm apenas um confronto, que foi pela 5ª rodada do primeiro turno desta Série B, lá em Minas Gerais. E para o torcedor havaiano ficar mais aliviado, foi vitória havaiana, 1-0. Quem marcou o gol foi o volante Eduardo, que vai estar em campo neste sábado. E para essa partida pode ter novidades na lista de relacionados do técnico Eduardo Barroca. Leandro Carvalho foi apresentado oficialmente e está ansioso para entrar em campo. Eu creio que eu posso estar entrando uns 20 minutos do segundo, uns 10. Se não entrar, continuar trabalhando para estar buscando meu espaço, para estar jogando até os 90, ou então metade de um tempo. Mas a briga no ataque é boa. Barroca deve usar Denilson, que é artilheiro do time, Natanael e Potker, que está de volta após cumprir suspensão. Quem vai entrar ainda não sabemos, mas o que o torcedor espera é que nessa briga, que vale 6 pontos, o Avaí saia com mais uma vitória e respire um pouco mais na tabela. Olha, recentemente você viu aqui no Band Cidade que uma audiência pública que discutiu um projeto que pretende alterar o hino de Santa Catarina foi realizada, não é? Bom, hoje o repórter Ronaldo Penido foi a fundo nessa história para mostrar o hino catarinense, letra e música e ouvir população, especialistas e o autor da proposta para entender bem toda essa situação que tem gerado uma polêmica aqui em Santa Catarina. Você confere agora na reportagem. A letra nos remete a uma canção abolicionista. Em um dos trechos, faz referências a fatos históricos ocorridos após o fim do Império. A canção também exalta a grandeza de um povo festivo e que busca a justiça. Mas agora um projeto que tramita na Alesc pretende mudar a letra e a música do hino de Santa Catarina. Nas ruas, o assunto divide opiniões. Totalmente contra, porque se existe já há alguns anos esse hino, eu acho que não tem necessidade de trocar, né? Eu sou contra, porque no momento não é hora de mudar hino, né? E sim de fazer outros tipos de mudança do que a gente está se preocupando com o hino. Eu não conheço, mas acho que não, se é uma coisa que já é tão antiga, não tem necessidade de mudar, né? Eu sou contra. Sou contra, porque uma coisa que já é da comunidade, acho que não deve ser mexida, não. A justificativa para a mudança é que o hino de Santa Catarina, adotado por lei estadual em 1895, não é representativo e é desconhecido pela maioria da população. Em pelo menos outras 3 ocasiões, os deputados estaduais tentaram mudar o hino catarinense, mas as propostas não avançaram. O autor do projeto alega que a canção não retrata valores cívicos e a história catarinense e defende que o novo hino aborde temas relacionados ao potencial turístico, histórico, geográfico, econômico e cultural das diversas regiões do estado. O hino não representa ninguém, o hino é difícil de cantar e não tem nenhuma relação com Santa Catarina. Então os professores não gostam do hino, a sociedade não gosta do hino, ninguém gosta do hino. E ninguém adota com alegria aquilo que não gosta. Né? As possíveis mudanças na letra e melodia do hino catarinense foram tema de uma audiência pública na última terça-feira, na Assembleia Legislativa, a Alesc.
Um dos encaminhamentos do debate foi a criação de uma comissão especial de trabalho, que vai ser responsável pela elaboração de um edital para o lançamento de um concurso público aberto ao setor cultural e artístico do país. O hino faz parte dos 3 símbolos do Estado. É o hino, o brasão e a bandeira. Esses não se mexem, né? E a alegação do deputado de que o hino não representa o Estado, então ele tem que mudar o brasão e a bandeira, porque no brasão e na bandeira do Estado estão como símbolos o café e o trigo, que não são atualmente representativos da produção econômica de Santa Catarina. Só para ter um paralelo em relação a isso, né? Agora, é o seguinte, não há sentido nisso, né? O hino catarinense é tocado em cerimônias oficiais e antes de competições esportivas, mas muitas vezes não é lembrado nas escolas. Especialistas apontam o valor histórico e cultural do hino de Santa Catarina. Para este historiador, em vez de propor mudanças na letra e melodia, o parlamento catarinense deveria estimular o costume de entoar o hino nas escolas. Tudo isso é conteúdo e é estímulo para que as crianças, os adolescentes, os jovens, né, possam pensar, refletir sobre o estado de Santa Catarina através de uma letra, como eu disse, que foi escrita num determinado período histórico. Então, é trazer essa discussão para, sim, construir, então, essa identidade representada por um dos símbolos, né, do nosso Estado, que além da bandeira, além do nosso povo, da nossa gente, de todos aqueles que estão aqui, de todas as belezas naturais que temos, mas também, através desse hino, dizer quem é o Estado de Santa Catarina. Bela execução da banda do 63BI. Ficamos por aqui, vem aí o Jornal da Band. Para você, um forte abraço, obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau, tchau.